Cláudia Stein, para quem não me conhece, trabalho com a professora Gisela Leonardo, sou assistente dela ali há alguns anos, tomo a liberdade de não contar quantos, né, porque dá um pouco de receita. Só tomar licença. Não, professora. Não é o número de anos que eu vou contar, mas o fato de que ela é minha advogada. Quando preciso de advogados, é ela que advoga para mim. Isso acho que é uma boa referência. E não é minha porque eu não sei ainda. Então, nós tomamos a liberdade de inverter a palestra minha e da Fabíola. Eu explico por quê. A professora Fabíola tratará do tema relacionado à guarda dos filhos, então nós achamos por bem começar tratando um pouquinho desse tema que é a separação e o divórcio. Hoje esse tema, por incrível que pareça, o Brasil tem uma emenda constitucional de 2010, mas ainda é um tema bastante palpitante. Já se passaram 4 anos, mas no Brasil nós temos sim uma discussão hoje posta. Qual seja, até 2010 nós tínhamos a previsão expressa acerca de o casamento ser dissolvido pelo divórcio, mas tínhamos alguns prazos para que as pessoas conseguissem chegar ao seu divórcio. O divórcio poderia ser concedido se as pessoas estivessem separadas de fato há mais de 2 anos ou se estivessem separadas judicialmente ou extrajudicialmente há mais de 1 ano. Esses prazos, por força da emenda constitucional 66 de 2010, eles foram suprimidos. Por quê? Porque a Constituição passou a ser a vida apenas e tão somente com a redação que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. E aí começaram debates muito acirrados, muito apertados. Em que sentido? No sentido de a separação, fosse ela judicial ou extrajudicial, já não ser mais a vida no ordenamento jurídico brasileiro. Num primeiro ponto, e de forma extremamente correta, para que nós não submetêssemos as pessoas a 2 momentos para que houvessem ter a sua vida conjugal terminada, encerrada. Tem-se a leitura, e essa leitura é bastante correta, acerca de ser difícil. Por mais consensual que se imagine o fim de uma relação afetiva, ela sempre machuca, sem sombra de dúvida. Então, qual a ideia? Que aqueles que desejassem ver o seu casamento terminado, e aqui, claro, não estamos discutindo num primeiro momento o jurídico, e sim aquilo que a população ansiava, fossem diretamente para o divórcio. Juridicamente, o que tínhamos no Brasil era que a separação, fosse judicial ou extrajudicial, ela apenas e tão somente fazia cessar o dever de fidelidade, fazia cessar o dever de coabitação e dava fim ao regime de bens. O divórcio não. O divórcio realmente rompia o vínculo conjugal. Então parece sim bastante acertada a decisão acerca de as pessoas poderem se valer diretamente do divórcio. Mas aí a grande pergunta: então a separação deixou de existir no ordenamento jurídico brasileiro? Temos opiniões de todas as maneiras. E a mim, que costumo brincar por vezes, que me sinto um dinossauro em relação a algumas posições, me parece sim que as pessoas ainda podem se separar, que as pessoas podem optar por se separar judicial ou extrajudicialmente, ao invés de se divorciar. E por quê? Primeiro, porque não obstante seja muito fácil se casar no Brasil, o nosso procedimento antecedente ao casamento seja um procedimento muito célere,
muito rápido, muito fácil. Aqueles que se divorciam, se decidirem se reconciliar, deverão se casar novamente. Aqueles que se separam, a exemplo do que acontece no ordenamento jurídico português, com a reconciliação, retomam o seu casamento, sem necessidade de ter de se casar novamente. Basta apenas ou ir à conservatória para uma escritura de reconciliação ou, eventualmente, um pedido que será homologado judicialmente. E aí as pessoas perguntam, mas será que isso seria de utilidade? Me parece que sim. Me parece que sim, porque estamos falando de afeto, estamos falando de amor, estamos falando de carinho, estamos falando de vida a dois. E na vida a dois acontecem coisas diferentes de absolutamente tudo o que vemos acontecer. Me permito dizer isso porque são 23 anos apenas em família e sucessões. Hoje, entre os jovens, é muito comum que nós ouçamos, vamos dar um tempo. E esse tempo é dado. Eu mesma convivo com várias pessoas que resolvem que darão um tempo.